Olá, meu nome é Ivonete Rodrigues, eu sou aluna da nona fase do curso de Direito da T2 do Unibave. E hoje eu vou falar um pouquinho, referente ao direito de seguridade social, que é ministrado pela nossa querida Andiara, a qual eu tenho um apreço muito grande, professora, tá? És a minha inspiração também, tá? E eu vou falar sobre um princípio, né, constitucional específico da Previdência Social. Eles são 7 princípios, né, e eu escolhi o princípio da compulsoriedade de filiação. Porém, a gente sabe que a Previdência Social, ela se orienta por princípios específicos, né, e eles podem ser básicos e técnicos. Os princípios básicos são aqueles que eles dão sustentação à estrutura da Previdência Social e eles servem de suporte aos princípios técnicos, certo? Eu escolhi, entre algumas doutrinas que eu pesquisei, em alguns materiais, eu escolhi o livro, né? Na verdade, foram 3. O do Vladimir Novaes Martinez. Os princípios técnicos, eles são instrumentos de efetivação da Previdência Social. E agora, adiante, eu vou relacionar o princípio da compulsoriedade de filiação, que foi o princípio qual eu escolhi para falar. Bom, falando então desse princípio da compulsoriedade, a ideia nuclear que ele inspira a Previdência Social, ela é representada, no caso, pela solidariedade. Ela trata do princípio fundamental da Previdência, que também é conhecido pelo Pacto das Gerações, e no modelo previdenciário, aqueles que hoje que estão contribuindo e fazem para custear os benefícios dos que já se encontram na inatividade, ou seja, realizando um processo sucessivo de solidariedade social e econômica entre essas gerações. O princípio da compulsoriedade, ele é o desdobramento do princípio fundamental da solidariedade. Um recurso, no caso, ele é o recurso de uns em favor de outros e ele encontra resistência no próprio instinto de posse e no individualismo, que são características inerentes do próprio ser humano. Então, se a decisão desse regime, se a adesão desse regime ela for facultativa, na técnica de proteção que garante benefícios mediante contribuição, certamente em um curto espaço de tempo a proteção ela restará individualizada, especialmente quando o nível salarial dessa população é baixo. Então, as dificuldades de manutenção da técnica mediante adesão facultativa também ela esbarra naquilo que a doutrina chama de miopia social, né, que se explica, na verdade, com a resistência daqueles que se preocupam com a segurança no futuro, né, que é o caso que também cita Lázaro e Castro, né, e por isso a solidariedade ela é obrigatória, assim como também é o seguro social. O comando da forma que institui o seguro social, ele é imperativo. E ainda que esse sujeito de proteção não concordem com a participação para a sustentação da Previdência Social, essa imperatividade deste comando, ela não deixa uma outra alternativa, né? E por conta disso, essa vinculação ela é chamada de compulsória, certo? Para Augusto Venturi também, ele diz que o seguro ele é obrigatório, porque se não for, não será um seguro social, né?
Porém, nesse sentido, a gente vê que a obrigatoriedade, ela impõe automaticamente, aliás, a automaticidade de filiação, né? E pelo simples fato de ela exercer uma atividade remunerada abrangida pelo regime geral da Previdência Social, os segurados definidos como obrigatórios estão filiados automaticamente. Então, a gente pode verificar que, com a filiação, o sujeito da proteção, ele assume o status de beneficiário, né? E a partir de então, passa a ter a expectativa de proteção, ficando condicionada ao preenchimento de todos os requisitos necessários para que ele venha a ter a concessão dessas prestações previdenciárias. Embora a obrigatoriedade seja característica do seguro social, o modelo previdenciário ele admite essa filiação facultativa para as pessoas físicas que têm condições de exercer atividade laboral, mas que não se encontram inseridas no mercado de trabalho, certo? Espero que tenha ficado fácil de entender, professora, e adoraria também falar mais, mas o espaço é curto, sobre o princípio da precedência de custeio, sobre os princípios do benefício mínimo, que a gente sabe que o princípio do benefício mínimo ele veio pela Constituição para garantir, na verdade, uma dignidade aos seguradores, né? Aos segurados. Isso ele traz esse princípio revelado no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. E o regime da Previdência Social, ela tem encartado em seus fins a garantia da vida digna dos segurados, com o pagamento dos benefícios continuados, né? Substituídos da remuneração do trabalhador. E também já aproveitando o gancho e já falando um pouquinho, porque eu também adorei, né, esse princípio, pelo fato de ele garantir a dignidade da vida humana, né, que isso está expresso lá na Constituição. Ele também traz, esse princípio ele também traz a expressão monetária de benefícios de pagamento continuado, onde ele diz que deve-se observar o mínimo indispensável à preservação da dignidade, para atender à concepção do mínimo existencial. E também o parágrafo 2º do artigo 201 da Lei Maior, ela estabelece que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalhador, ele terá valor mensal inferior ao salário mínimo. A política salarial brasileira, obviamente, ela não colabora para que o salário mínimo seja capaz de atender às necessidades vitais e básicas. Nos termos 4º do artigo 7º da Constituição Federal, né, o comando desse dispositivo é daquele que tem eficácia social, mas não chega a ter uma efetividade plena. Nesse sentido, também, o Tércio Sampaio Ferrares Júnior, ele explica que existem exemplos de normas que elas nunca chegam a ser obedecidas e, como se não bastasse, né, isso, elas podem ser consideradas socialmente eficazes. Elas são normas que, se fossem efetivamente aplicadas, elas produziriam um insuportável tumulto social. Ou seja, para ele a eficácia, está assim por dizer, né, elas, em não serem obedecidas e apesar disso produzir o efeito de uma satisfação ideológica, é o caso da norma constitucional sobre o salário mínimo. Nas condições atuais, ela não atende ao valor exigido pela Constituição, mas a norma constitucional produz, como se não bastasse, né, não obstante, um efeito ideológico simbólico, né? A Constituição garante o salário mínimo, que é o mínimo de dignidade da pessoa humana, né? Pelo menos de certa forma, ela garantiria isso, o salário, tendo em vista que a gente sabe que muitas vezes não se chega a isso, né? Porém, de certa forma, sabemos que essa garantia, ela está ali na nossa Constituição de 1988 e ela garante o pagamento de um salário mínimo, né? Então, eu espero ter me feito entender, professora,
Eu não sou tão explícita assim com as palavras, ainda tenho que aprender muito, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar aquilo que eu queria, tá? Então, olha, tudo de bom, um beijo e é sempre um prazer fazer essas atividades para a professora. Um beijo.